Fala moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você a resolução de questões que foram cobradas nos últimos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil. É o Milhomem com você, tratando do direito penal aqui na sua OAB. Então vamos ao que interessa, a elas, as questões na tela. Beleza? Direito penal, primeira fase com o Milhomem. E a questão que nós vamos analisar agora foi a questão cobrada no concurso, no Exame Unificado, número 28, aplicado em 2019, e traz a seguinte redação. Fabrício cumpria pena em livramento condicional em razão de condenação pela prática de crime de lesão corporal grave. Em 10 de janeiro de 2018, quando restavam 6 meses de pena a serem cumpridos, ele descobre que foi novamente condenado definitivamente por crime de furto que teria praticado antes dos fatos que justificaram sua condenação pelo crime de lesão. A pena aplicada em razão da nova condenação foi de 2 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Apesar disso, somente procura seu advogado ou sua advogada em 5 de agosto de 2018, esclarecendo o ocorrido. Ao consultar os autos do processo de execução, o advogado ou a advogada verifica que, de fato, existe a nova condenação, mas que, até o momento, não houve revogação ou suspensão do livramento condicional. Considerando apenas as informações narradas, o advogado ou a advogada de Fabrício, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deverá esclarecer que, letra A, poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação por crime doloso, aplicada pena privativa de liberdade, é causa de revogação obrigatória do benefício. Letra B, não poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação é apenas prevista como causa de revogação facultativa do benefício e não houve suspensão durante o período de prova. Letra C, não poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação não é prevista como causa de revogação do livramento condicional, já que o fato que a justificou é anterior àquele que gerou a condenação em que cumpre o benefício. E por fim, letra D, não poderá haver a revogação do livramento condicional, pois ultrapassado o período de prova, ainda que a nova condenação seja prevista no Código Penal como causa de revogação obrigatória do benefício. Eita, assertiva longa, igualmente longas as hipóteses que o examinador traz para você nas alíneas A a D. Mas é mais fácil do que você imagina. Vamos falar sobre o livramento condicional e vamos trazer também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revogação do livramento condicional por fato praticado e condenação verificada durante o período do livramento condicional. Então, vamos começar com a legislação e, na sequência, vamos à interpretação jurisprudencial. Beleza? Joga na tela. Massa, olha lá. O livramento condicional encontra a sua regulamentação no Código Penal e, mais especificamente, a revogação do livramento no artigo 86 do Código Penal. Diz o artigo 86, revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Sentença irrecorrível é a sentença transitada em julgado. Ou seja, aquela da qual já não cabe mais recurso, seja porque todos os recursos cabíveis foram utilizados, seja porque se perdeu o prazo para a interposição dos recursos previstos em lei. Beleza? Então, nunca se esqueça, a revogação do livramento condicional depende da sentença irrecorrível. Em outras palavras, do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Joga na tela. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício. E segundo, por crime anterior observado o disposto no artigo 84 deste Código.
O legislador adota dois critérios: o cometimento de crime durante a vigência e a condenação durante o livramento condicional por crime anterior. Você deve, então, levar em consideração estas duas possibilidades de revogação do livramento condicional. Enquanto o cidadão está em livramento condicional, comete um crime. É causa de revogação do livramento condicional. Enquanto o cidadão está em livramento condicional, ele vem a ser condenado de forma irrecorrível por crime praticado antes do livramento condicional. Também é hipótese de revogação. Como você percebe, o legislador não traz distinção entre revogação obrigatória e revogação facultativa. Logo, as hipóteses do artigo 86 são hipóteses de revogação obrigatória do livramento condicional. Mas o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento para fins de análise do artigo 86, inciso 2º, aquela onde o cidadão é condenado durante o livramento condicional por sentença condenatória irrecorrível em face de fato criminoso praticado antes do livramento condicional. Vamos dar uma olhada? Joga na tela, vai lá. Olha o que diz o enunciado número 617 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término de prova ou antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Eu vou repetir. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Em outras palavras, se o cidadão foi condenado por sentença condenatória irrecorrível durante o período de prova e de livramento condicional, mas o juiz da execução não revoga o livramento condicional durante o período de prova, não poderá mais revogá-lo após o cumprimento integral da pena. É isso o que diz o enunciado número 617. E fica fácil nós entendermos a questão a partir da comparação da hipótese trazida pelo examinador e a interpretação do STJ. Datas são muito importantes. É isso que nós vamos fazer agora. Joga na tela. Olha lá o que diz o examinador. Fabrício cumpria a pena em livramento condicional em razão de condenação pela prática de crime de lesão corporal grave. Então, em 10 de janeiro, aqui ó, data é importante, tá? Peraí, volta. Em 10 de janeiro, cadê você? Ô, Canetinha, preciso de você, Canetinha. Não me deixa na mão não, que meu amigo, minha amiga tá me esperando ali, ó. Pronto. Em 10 de janeiro, né? Quando restavam 6 meses a serem cumpridos, o que significa dizer que em 10 de julho ele já teria cumprido toda a pena que lhe caberia, computando-se o período de prova do livramento condicional, ele descobre que foi novamente condenado definitivamente por crime de furto. A pena aplicada em razão da nova condenação foi de 2 anos e 6 meses. Apesar disso, somente procura o seu advogado em 5 de agosto. Olha só. Somente em 5 de agosto, volta Canetinha. Somente em 5 de agosto ele procura o advogado. E aí o advogado consultou o processo de execução e verificou que de fato havia nova condenação, mas que não houve a revogação ou a suspensão do livramento condicional. Olha só. É causa de revogação do livramento condicional a condenação por sentença condenatória transitada em julgado durante o período de prova do livramento condicional. Artigo 86 do Código Penal. Mas o STJ diz o seguinte, beleza, mas para que eu possa revogar o livramento condicional, ele não deve ter cumprido todo o período de prova. Ele soube em janeiro dessa nova condenação. O advogado verificou e viu, é isso mesmo, a nova condenação transitada em julgado se deu em janeiro. E ele teria julgada, considerada encerrada a sua pena em julho do mesmo ano,
tá bom? Ele soube em janeiro e em julho ele já não deveria nada mais para o Estado, encerrar-se-ia o período de prova. E o advogado, em agosto, quando foi procurado pelo cliente, verificou, não, realmente houve a condenação, mas não houve a revogação do livramento condicional. Bom, se extinguiu em julho, não houve revogação do livramento condicional, nem mesmo após a extinção, sendo que não pode haver mesmo, né? A consequência é que deve-se declarar extinta a punibilidade do condenado. Beleza? Então, com base nessas informações, a gente vai identificar qual a resposta adequada da questão. Joga na tela. Vamos nessa. Olha ela. Letra A. Poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação por crime doloso é causa de revogação obrigatória do benefício. Falso. Por quê? Porque não poderá haver a revogação. Letra B. Não poderá haver a revogação? Até aqui está certo, hein? Mas espera aí. Tendo em vista que a nova condenação é apenas prevista como causa de revogação facultativa. Está aqui o erro. Falso. Letra C. Não poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação não é prevista em lei como causa de revogação. Falso, está lá no artigo 86. Então, por lógica, nós identificamos na letra D de dado a resposta da nossa questão. Não poderá haver a revogação do livramento condicional, pois, ultrapassado o período de prova, ainda que a nova condenação seja prevista no Código Penal como causa de revogação obrigatória do benefício. A hipótese é de aplicação do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então vamos à nossa próxima questão. Joga na tela. Olha lá, questãozinha que fora cobrada no exame número 28, aplicado em 2019. E a questão traz a seguinte redação. Davi, em dia de sol, levou a sua filha, Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, um crush, né? Começou a conversar com ele e ambos ficaram de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi, a criança, começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar seu afogamento. Davi vê quando o ato acontece através de pequena janela no banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Eu quero que você preste atenção nessa afirmação aqui do examinador, tá? Vitor e Carla não veem o ato de afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou o comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, letra A, Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Davi, o pai da criança, apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com um dever legal de agir por ser pai da criança. Letra C. Davi, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham um dever de agir. E letra D. Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro, o salva-vidas. Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. Situação hipoteticamente trazida pelo examinador, mas que, infelizmente, é verificada por aí afora com crianças de tenra idade que brincam em piscinas. Então, cabe ao professor, como pai de crianças pequenas, chamar a sua atenção também para tomar cuidado com as crianças, com os infantes, brincando perto de filtro de piscina, principalmente meninas que têm cabelo longo que podem ser tragados, sugados pelo filtro da piscina. E ultrapassada essa orientação, né, de pai para mãe, de pai para pai, vai então a nossa análise da questão. A questão versa acerca da análise da responsabilidade penal
pelo crime omissivo. Como você sabe, o legislador não prevê a punição tão somente dos chamados crimes comissivos. E o examinador, inclusive, fala aqui em que nenhum deles concorreu de forma positiva para a causação da morte. Concorrer de forma positiva significa fazendo, realizando uma conduta proibida. Na realidade, eles, vamos ver se todos ou tão somente parte dos envolvidos, o Davi, o salva-vidas, né? O Vitor e a Carla deverão responder ou não. Eles não fizeram nada e, em razão de não fazer nada, verificou-se um resultado naturalístico, que é a morte da criança, e se pergunta, a morte dessa criança poderá ser atribuída a qualquer um dos três? Bom, o Código Penal, né, ele estabelece que a responsabilidade por ato omissivo, ele decorre via de regra da comprovação da existência de um dever legal de agir. Por exemplo, tem dever legal de agir o policial em relação à pessoa que é vítima de fato criminoso. Tem dever legal de agir o pai e a mãe na tutela, na proteção do filho de pouca idade, do menor de idade. São obrigações que decorrem da lei, da força da lei, e que representam uma responsabilidade quando se verifica um dano decorrente de uma inação, de um ato omissivo, de uma negligência. No entanto, o legislador não restringe a responsabilidade penal dos atos omissivos àqueles que têm o dever legal de agir, prevendo que também se sustenta a responsabilização por ato omissivo quando o agente coloca-se numa situação de garante ou quando o agente, por outra forma, assume a responsabilidade na evitação do resultado. É o que acontece, por exemplo, com a Carla, que se comprometeu a zelar pela integridade física da Vivi, enquanto o pai, o Davi, ia ao banheiro. E é o que acontece com o Vitor quando, exercendo a função de salva-vidas, em razão da função por ele assumida de forma voluntária, ele também se coloca numa posição de garante. Tem o Vitor a obrigação de evitar o afogamento de qualquer pessoa naquela piscina durante o seu turno como salva-vidas. E é isso que eu te mostro agora ao analisar o artigo 13 do Código Penal. Joga na tela. Muito bem. Olha o que diz o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Outro ponto que merece muito a sua atenção é que não só deve-se identificar se a pessoa cuja responsabilidade se analisa tem o dever de agir, mas também se ela podia agir. O legislador adota esse binômio, dever e poder. Se o cidadão deve agir, mas não pode agir, não haverá a possibilidade de lhe imputar responsabilidade por ato omissivo. Se o cidadão não tem o dever de agir, eu não vou perguntar se ele pode. É um direito subjetivo. Eu não tenho o dever, por exemplo, de evitar um crime. Eu sou um cidadão comum, mas eu posso evitar? Eu atuarei de acordo com princípios e valores morais, mas não poderei ser responsabilizado penalmente se não atuar. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no restante da previsão legal do artigo 13, parágrafo 2º. Joga na tela. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E aqui, ó, a gente vai falar do salva-vidas, tá bom? Salva-vidas. E letra C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Essa última hipótese da letra C é a do cidadão que chama um outro ou uma menina para fazer uma graça, para que nadem em direção, por exemplo, num lago, a uma ilha que se encontra no meio desse lago. E no meio dessa travessia a nado, a menina ou o rapaz que fora chamado começa a ter câimbras. E aquele que o chamou para fazer essa travessia, garantindo que nada aconteceria, porque se ele tivesse algum problema, ele o salvaria, o
que o cidadão faz? Aumenta a frequência de braçadas e vai embora, deixando o outro se afogar. É o chamado dever de ingerência constante da norma e que encontra previsão no Código Penal no seu artigo 13, parágrafo 2º, a linha C. Tanto o Vitor, que é o salva-vidas, quanto a Carla, eles vão estar incluídos de forma mais adequada nessa linha B do artigo 13, parágrafo 2º. Por quê? Porque, de outra forma, o salva-vidas, por meio do contrato com o clube, e a Carla, por meio do contrato informal com o Davi, você fica aí tomando conta dela? Não, eu fico, vai lá, tá tranquilo, de boa, não se preocupa. Também assume a responsabilidade pela manutenção da integridade física da Vivi, que infelizmente veio a óbito. Pois bem, a pergunta que se faz é: Carla podia agir? Podia. Devia agir? Devia. Agiu? Não agiu. Logo, pode-se dizer que ela realizou uma conduta omissiva e já a gente vai analisar se ela tem responsabilidade penal ou não. O Vitor, que é o salva-vidas, o telefone toca ao vivo, mas não tem nada não, a gente desliga e continua. O Vitor, que era um salva-vidas, ele podia agir? Podia. Tinha o dever de agir? Tinha, porque fechou contrato com o clube e deveria evitar qualquer afogamento naquela piscina. E aí eu pergunto do pai, e o Davi devia agir? Sim, o Davi devia agir. Por quê? Porque ele é pai, ele tem o dever legal. Ele se enquadra na linha A do artigo 13 do parágrafo 2º, ao contrário dos demais que se enquadram no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B. E aí, nesse caso, ele tem o dever de agir, mas ele podia? O examinador diz que na situação hipotética apresentada, o que aconteceu é que ele ficou preso no banheiro. E se o cidadão está preso no banheiro, embora devendo agir, ele não pode agir. Ele não age com vontade. Logo, sequer há que se falar com tipicidade de conduta. Logo, obviamente, havendo um resultado naturalístico, que é a morte da criança, esse resultado vai ser atribuído às pessoas que, podendo e devendo agir, assim não fizeram. Então eu estou me referindo à Carla, a amiga que falou vai tranquilo, e ao Vitor, que é o salva-vidas. Beleza? Então, mesmo com telefonema, a gente desenvolve o raciocínio para que você entenda a dinâmica da responsabilização por ato omissivo no direito penal. Joga na tela aí, porque a gente vai voltar aqui à nossa questão para respondê-la. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, letra A, Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Pronto, tá aqui, ó, letra A é a resposta da questão. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais questões do exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil para assegurar a sua aprovação e o gabarito em direito penal. Um abraço do Milhomem, valeu!